Gessé Sangalo que se reelege vereador, agora Isso. com uma votação impressionante, uma votação muito alta mesmo, vereador, 22 mil votos. A que o senhor, sendo bem honesto mesmo, o senhor acha que dá para atribuir a que essa sua votação tão expressiva? E parabéns mesmo pelo impressionante desempenho. Bom, obrigado aí pela oportunidade. O que eu acho, tá? Tem uma frase que eu digo muito. Ninguém ganha por um acerto, ninguém perde por um erro. Então, acho que ao longo desse período, como vereador em Porto Alegre, eu fui tendo alguns acertos e acertando mais do que errando, demonstrando para as pessoas que os valores que eu represento são realmente valores alinhados ao que as pessoas esperam, e daí gerou essa confiança, essa credibilidade. Só que essa confiança, se às vezes não encontrasse, como se fosse uma morada segura para representar esses valores no antigo partido que eu estava. Porque eu sempre fui uma pessoa de direita, tanto que eu era hostilizado pelos grupos mais à esquerda do meu antigo partido. E daí isso, obviamente, gera alguns problemas de reconhecimento, de confiança, de credibilidade. E quando eu recebi o convite do deputado federal Zucco e do deputado Cheirinho para entrar no PL, acabou que, como se fosse a minha representação individual, se somou, encontrou uma boa morada no partido que compartilhava daqueles valores que eu já representava. Então, acho que foi o primeiro quesito para conseguir fazer uma votação expressiva, foi conseguir fazer esse alinhamento, esse casamento. Sim, como se o senhor se sente mais, claro, mais bem acolhido no partido que o senhor está em comparação ao outro. Porque o outro partido que o senhor estava, que é o Cidadania, realmente era um partido, do ponto de vista ideológico, muito... Que palavra a gente pode usar, Viviana? Muito fluido, digamos assim, né? Tem gente mais à esquerda, não diria mais à esquerda, mas gente mais à direita. O senhor mesmo tem um alinhamento, já disse mais de uma vez, com o ex-presidente Bolsonaro. Não é a maioria do Partido Cidadania que tem isso, mas alguns são simpatizantes do Bolsonaro, outros não. E o PL é um partido mais ortodoxo, digamos assim, né? Ele tem uma ideologia clara, definida, que é uma ideologia de direita mesmo. Então o senhor acredita que o fato de o senhor estar nesse lugar facilitou a sua eleição? Facilitou porque pensa, se a gente pensa em, na verdade, quantas pessoas de fato conhecem como se fosse o meu trabalho para votar em mim? Talvez seja 5, 10 mil pessoas. Mas como é que surgiu 22 mil votos? Foi porque aquela pessoa que acreditava falou para a esposa, falou para o filho, falou para o vizinho, vota nesse cara. Então, na verdade, a gente precisa das pessoas que não nos conhecem para fazer uma eleição também. E o que fez com que essas pessoas falassem, vota nessa pessoa, vota nesse candidato? É uma confiança. Ela tem que ter um alinhamento. Sim, a gente está com dificuldade agora, tem uns cortezinhos na sua ligação, candidato. Candidato não, perdão, vereador agora, né? Não é mais candidato. Aliás, o senhor também era vereador antes mesmo, né? O senhor está se reelegendo. A gente está com uma dificuldade de ouvir, agora melhorou um pouquinho. E eu queria perguntar para o senhor o que o senhor vai fazer, qual é o seu principal projeto político como vereador, o que a população de Porto Alegre pode esperar do senhor como vereador mais votado da cidade? Bom, embora tenha sido mais votado, o voto do vereador não muda relativamente ao suplente que assume a vaga do titular, porque, né, a representação proporcional acaba sendo independente da votação que a pessoa ganhou. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é manter a humildade. Eu acho que um valor que eu acredito que eu tenha ao longo dos últimos 2 mandatos que eu tive, o primeiro em Viamão e o segundo em Porto Alegre, é manter sempre a minha humildade, manter minha simplicidade, continuar comendo cavanhas, continuar indo comer no Gelson. O pessoal está comemorando, né? Sim, é como se fosse o reconhecimento, né, de um trabalho ao longo dos últimos 4 anos e tal, e muitas vezes desdenhado, muitas vezes as pessoas tiram o político para errado, para louco, coisa nesse sentido, e na verdade, como ele tinha uma ideologia embasada, acabava que não era contra o colega que eu votava, mas era a favor das pessoas que confiaram em mim. Então isso acabou sendo como se fosse um indício da prova de que as pessoas estavam confiando nesse trabalho. Vereador, a gente está com o tempo agora um pouquinho apertado, então eu queria que o senhor concluísse aí falando sobre os projetos do senhor, o que você vai entregar para a população de Porto Alegre nesse novo mandato do senhor, agora como prefeito mais votado de Porto Alegre, com mais de 22 mil votos. Bom, o primeiro vídeo que eu fiz na reeleição aqui é vereador. Um candidato que concorre à reeleição não precisa prometer nada, basta mostrar aquilo que ele já fez.
E daí eu justamente mostrei que eu votei de maneira alinhada, a favor da liberdade econômica, a favor da vida, a favor da propriedade, contra a esquetização excessiva aqui da nossa cidade, com algumas pautas ideologizadas para o outro lado, que eu não concordava e que as pessoas que acreditavam em mim não concordavam também. Então eu não prometi nada nessa campanha. Eu falei que se vocês gostaram daquilo que eu fiz ao longo dos últimos 4 anos, vote em mim, porque eu pretendo continuar fazendo isso agora com mais energia, com mais conhecimento, com mais maturidade. E, então a minha ideia é manter esse alinhamento e agora, justamente pela segurança da votação, tentar arrastar outras pessoas que viram naquilo que eu defendi valor para votar do meu jeito. Isso é uma coisa que é interessante. Muitas vezes os políticos eles não sabem exatamente qual é o seu próprio posicionamento ideológico. Isso é muito comum. E qual é que é a métrica que muitas vezes o político, especialmente aqueles mais ao centro, não centro fisiológico, mas ao centro meio sem orientação mesmo de direita, esquerda e tal, acabam fazendo. Eles votam muito por sobre uma impressão coletiva de se aquilo vai pegar bem ou vai pegar mal. E quando alguém que foi tirado para louco muitas vezes votava contra algumas coisas que as pessoas achavam que não fazia sentido, faz uma votação expressiva, talvez eles entendam, não, é porque tem um pensamento ideológico por trás que embasa esse posicionamento. Então, talvez o que eu tenha como valor para os próximos 4 anos seja que aquela minha opinião que antes era tirada para um ponto fora da curva vá passar a ser interpretada como talvez nós tenhamos que seguir essa orientação de voto do Gessé, porque algum ponto ele deve ter para defender, porque não pode ser por acaso que as pessoas acreditaram nele depois dele votar coisas que nós não achávamos que fazia sentido. Gessé, muito obrigada, viu? Parabéns mais uma vez. 22.966 votos. Obrigada e vai comemorar. Eu até, na verdade, essa é uma coisa que eu não... eu agradeço, fico feliz e tal. Depois eu vou sair para comer uma pizza no Limas com a minha esposa. Mas não é algo que, como se fosse suba a cabeça. Então, talvez uma preocupação que eu sempre tive, eu quero manter, é justamente manter a minha humildade. Porque as pessoas que perdem essa humildade, perdem a sua essência e talvez isso que levem elas ao derrocado. Então, obrigado a todos e contem comigo aí para continuar orgulhando vocês.